As manchetes e títulos de vídeo são: Caio Fábio e Kleber Lucas fazem evento evangélico e passam vergonha. Ninguém comparece. Apenas 30 pessoas. Essas foram aí as manchetes em páginas e sites de notícia gospel e alguns canais no YouTube que se dizem evangélicos. Durante o evento, Caio Fábio ele fez uma chamada ali ao perceber que o evento não estava com o número de pessoas que provavelmente ele esperava e convida as pessoas que moram no Rio de Janeiro para se fazerem presente ali no congresso que ele estava fazendo com Kleber Lucas. Gente, vocês estão fazendo falta aqui, estão perdendo, deviam estar aqui todos. Quem mora no Rio, nas proximidades, ainda pode vir. A gente ainda tem hoje, à tarde, à noite e amanhã de manhã. Quem puder, venha, por favor. Um beijo. O tom da fala do Caio Fábio foi interpretado por esses canais evangélicos e pelas páginas de fofoca gospel como um tom de desespero. Olha, venham pra cá porque eu estou desesperado, porque não veio ninguém no evento e eu estou passando uma grande vergonha. Durante esse evento, ali na hora da ministração do louvor, Kleber Lucas, sentado no teclado, ele faz um discurso ali lamentando, sobre a rejeição que ele e o Caio Fábio sofrem por parte da Igreja Evangélica Brasileira. E quando eu cito Igreja Evangélica Brasileira, eu estou falando da instituição, pois a Igreja mesmo de Cristo, ela não está limitada a uma placa ou a um número de CNPJ. Muitas pessoas começaram a tirar sarro do reverendo Caio Fábio e do Kleber Lucas. Inclusive, esse ser completamente desprezível que temos aqui no YouTube caracteriza perfeitamente essa caricatura dogmática e extremamente deplorável do que se tornou a figura do ser evangélico no Brasil. Será que o Caio Fábio e o Kleber Lucas realmente passaram vergonha com esse evento? Será que a não presença das pessoas ali quer dizer que Deus não é com Caio Fábio nem com Kleber Lucas? Seria um castigo divino? Seria a faxina de Deus para mostrar para as pessoas que Caio Fábio e Kleber Lucas são falsos profetas e merecem passar essa vergonha toda? Essa situação, meus amigos, ela me fez lembrar uma passagem da Bíblia que diz que quando Jesus estava fazendo curas, milagres e falando palavras boas, uma multidão de pessoas estava seguindo ele. De repente, Jesus começou a endurecer um pouco mais o discurso, começou a mostrar os deveres que as pessoas deveriam ter dentro do reino de Deus, além dos direitos e das promessas. O discurso foi tão duro, segundo a narrativa bíblica, que as pessoas começaram a se afastar um a um. Então aquela multidão simplesmente se dissipou e Jesus continuou pregando, restando somente ele e os 12 apóstolos. E Jesus ainda pergunta para esses 12 apóstolos: vem cá, vocês não querem ir embora também não? Todo mundo foi embora, por que vocês não vão embora? E Pedro toma a frente e diz: Senhor, para onde nós vamos se só tu tem palavras de vida eterna? Quando a palavra verdadeira do reino de Deus ela se apresenta, ela não vem com um discurso dogmático, ela não vem com um discurso doutrinário, ela vem com um discurso que mostra o verdadeiro dever que você tem como servo de Cristo Jesus, que não é colocar uma Bíblia debaixo do braço, se vestir parecendo um crente pentecostal ou algo do tipo. O compromisso está além disso, está além dessa questão de você dar o seu dízimo todo final de mês, não porque você ama a Deus, mas apenas para ficar bem visto ali no olhar da igreja e não ter uma maldição ali atacando as suas finanças. Ou então ir pro inferno, não ir pro inferno. Inclusive tem pregação de pastor dizendo que quem não dá o dízimo vai pro inferno. Mas a questão aqui é do compromisso real de ser humano para com outros seres humanos. Esse é o ponto central do evangelho. Esse é o suprassumo da mensagem do Messias, que constantemente sofre manipulações por parte desses pastores e líderes religiosos para fazer você entender que a mensagem dura do evangelho que ninguém quer ouvir é aquela que ele está pregando lá na igreja dele, dizendo: olha, quem não dá o dízimo vai pro inferno, quem não frequenta aqui todo dia ou todo culto vai esfriar na fé e também vai pro inferno. Mas quando se fala de fato da mensagem da cruz, do perdão, do abrir mão, do se doar para o próximo, as pessoas elas começam a colocar um pé para trás e colocar o famoso veja bem. Quando você chama qualquer líder religioso desse para dizer assim: olha, segundo a Bíblia, o dízimo e as ofertas ficavam a
pequena parte ali para sustentar os sacerdotes, e a maior parte do dízimo e das ofertas era para auxiliar as viúvas, os órfãos e os necessitados. Vamos fazer o que a Bíblia de fato manda, já que é para ser bíblico. Vamos pegar os dízimos e as ofertas, as primícias, e vamos repartir mais de 80% com os pobres e necessitados que frequentam aqui a igreja. E se aqui na igreja está todo mundo bem de vida, vamos pegar 80% dessa arrecadação e vamos ajudar as pessoas que estão na rua de fato precisando. Na hora, esses pastores vão falar: mas veja bem, o discurso duro que Jesus estava dando ali, se ele tocasse nesse assunto usando essas palavras da mesma forma que eu estou usando aqui, e só tivesse pastores e líderes ali no meio da multidão, tenha certeza que mais de 90% deles iria se afastar com uma grande multidão. E o pouco que sobrasse, Jesus ainda ia perguntar: vocês não querem ir embora também não? Metade desses que ainda ficariam, ao ouvir Jesus, vocês não querem ir embora também não? Também iriam sair daquele local. A mensagem de Caio Fábio, ela não é uma mensagem que as pessoas estão preparadas para ouvir. E olha que Caio Fábio está falando as mesmas coisas que ele diz há anos. Ele começou a bater mais firme depois que ele se desligou da instituição chamada evangélica. Eu acompanho o reverendo Caio Fábio há mais ou menos uns 17 anos e posso dizer a vocês: nem sempre é fácil ouvir o que o Caio tem a dizer. Nem sempre é fácil você engolir a seco muita coisa que ele está dizendo e que faz sentido dentro da mensagem do evangelho. Aqueles que estão presos aos dogmas, aqueles que estão presos à lavagem cerebral, obviamente vão rejeitar a mensagem de Caio Fábio. E aqui eu não estou querendo dizer que o Caio Fábio acerta sempre. Eu não estou querendo dizer que eu concordo em tudo com o que o reverendo Caio Fábio fala. Pelo contrário, tenho sérias discordâncias com o reverendo Caio Fábio, principalmente por conta dos seus posicionamentos políticos, que aliás foi um dos motivos que fizeram aí boa parte dos evangélicos o odiarem. Aliás, o odiarem muito mais do que já odiavam, porque o reverendo Caio Fábio veio batendo de frente com esse sistema religioso, sanguessuga, explorador de pessoas. Então, todos aqueles que se sentiram ameaçados, que viram ali a sua fonte de riqueza e de poder completamente ameaçada pelo despertar da consciência que o reverendo Caio Fábio estava trazendo às pessoas dentro da luz do evangelho de Sananda, ele começou a ser atacado. E a única coisa que tinham para dizer dele: ele traiu a esposa lá no passado, ele foi expulso da igreja evangélica porque caiu em adultério. A história não foi exatamente assim. Ele teve um caso extraconjugal e ele mesmo chamou a esposa, contou o que aconteceu, chamou a congregação e se desligou. Ele não foi expulso. Depois ele mesmo pediu divórcio porque ele não estava feliz no casamento dele e acabou cometendo um deslize por ter adiado o inevitável. Provavelmente ele tentou salvar o casamento dele de várias formas. Infelizmente não conseguiu. E as mesmas pessoas que acusam o Caio Fábio quando vão falar dessa questão do adultério que ele cometeu e confessou para a esposa, para a igreja e se desligou, as pessoas que usam esse argumento, se você for fuçar bem a vida íntima dessas pessoas, tenha certeza que mais da metade delas, desses pastores aí, já traíram suas esposas pelo menos uma vez. E quase 90% já pensaram em trair suas esposas. E as mulheres não ficam para trás não, tá? Tem muita mulher de Deus aí, meus amigos, e a charamanaia pega fogo quando vê um cara com um estereótipo físico ou com um certo poder de influência na frente delas. Sim, essas mulheres aí que sapateiam no altar, que entrega a profecia, que entrega a revelação, que são famosas. Nós tivemos um caso recente aí de uma grande pregadora evangélica que só pregava moral e bons costumes e que traía constantemente o marido pastor. Eu até entendo e compreendo as pessoas que têm uma certa resistência ao Caio Fábio pela mensagem que ele prega, mas eu repudio completamente aquelas que se recusam a ouvi-lo ou que decidem odiá-lo apenas porque ele adotou um posicionamento político que eu também não concordo. É uma escolha dele como cidadão, é uma escolha dele como brasileiro em um país democrático. A verdade é que o contexto político só serviu como desculpa para as pessoas atacarem ainda mais o reverendo. Quando nós falamos de Evangelho de Cristo, quando nós falamos da verdadeira mensagem do reino de Deus, o que se aproxima mais disso? Pastores que cobram fortunas para poder pregar ou um cara que vive de poucas doações ali, que nem faz questão de ficar pedindo isso o tempo todo e que não cobra um centavo para pregar?
Aliás, o evento que ele não estava ali para ganhar dinheiro. Não era um evento que ele foi pago ali para poder estar. O vídeo que o reverendo Caio Fábio fez ali convidando as pessoas para estarem presentes, inclusive esse ser desprezível aí estava tirando onda. Esse cara aí que tem na internet, meu Deus do céu, esse sujeito é completamente desprezível. Ele não estava desesperado porque a igreja estava vazia. Caio Fábio já é uma pessoa de idade, já está indo para casa dos 80 anos. Então, esse convite dele com essa cara de meio desesperado é como se fosse um pai falando com o filho: olha, vem ver seu velho pai antes que seu velho pai morra. Venha me ver, venha me abraçar, venha me tocar. Me permita ter esse contato com você antes que eu me vá. Somente pessoas sem nenhuma espécie de empatia, sem nenhuma espécie de discernimento, com caráter completamente contaminado, vão interpretar esse vídeo do reverendo como um desespero para não passar vergonha. Meus amigos, se passar vergonha é a rejeição do povo evangélico em cima de você, o reverendo Caio já passa isso há bastante tempo. Quem de fato acorda pro verdadeiro evangelho do Messias, quem de fato se desprende dessas correntes, dessas cadeias que a religiosidade traz, não se importa com o que os demais vão pensar acerca dele. E a igreja está vazia, tendo somente 30 pessoas, para alguém tão conhecido como o reverendo Caio Fábio, não quer dizer nada. Quer dizer que foram ali realmente as pessoas que estavam muito afim de estar. E tudo bem com isso, porque se número fosse algo que de fato simbolizasse a presença ou a aprovação de Deus, a Igreja Universal, a Igreja Mundial não estaria lotada. As pessoas não estariam indo no show da Anitta, no show da MC Pipoquinha, nos shows de funk da vida. As pessoas estariam procurando algo muito melhor para consumir. Se número de fato fosse a voz de Deus se manifestando, aquela multidão não teria gritado para o imperador romano: crucifica Jesus e liberte Barrabás. Você pode dizer o que você quiser do reverendo Caio Fábio, mas isso não muda nada a essência do evangelho que está nele. A única coisa que importa é que Deus crê em você, e é por isso que você está aqui. Alguém no meio de toda a miséria e calamidade humana creu em ti, e havia 1 milhão de alternativas de não ter sido você quando aquele esperma foi ejaculado dentro da tua mãe, mas aconteceu de ser você, cara. Então o que importa é que Deus crê em ti e no fenômeno que te fez. Então vem, ele nunca mais deixou de ir. Então a minha vida inteira eu nunca dei importância para o que as pessoas dizem acerca de... Eu tenho uma convicção imensa, é desse amor de Deus por todo mundo. Isso não muda nada a pureza da mensagem que ele traz. A igreja que nós conhecemos, essa igreja que se apelida de congregação de Deus, tem muitos aos quais Deus não tem. Ao passo que Deus tem muitos aos quais a igreja nunca conheceu, nem conhecerá e nem estão nela. Então essa liberdade de Deus de se revelar a quem quer, como quer, aonde quer que seja, é algo que Jesus na ressurreição abriu como graça fenomenológica e derramou o Espírito Santo. E ele mesmo diz: sobre toda a carne. De quem sabe, quem não sabe, toda a luz que você tem vem do alto. E não tem problema nenhum discordar de um ponto de vista do Caio Fábio, discordar da posição política dele, não tem problema nenhum. A questão é que você discorda porque você acha que o seu posicionamento político está corretíssimo. No entanto, é tão equivocado quanto o dele. É isso, meus amigos. A limpeza, a faxina de Deus não está acontecendo somente com líderes religiosos, mas também com aqueles membros, com aquelas ovelhas, sabe? Que se acham a última bolacha do pacote, porque não foram lá ouvir uma mensagem mais profunda, mais conflituosa para a mudança e para a evolução que o reverendo Caio estava disposto a passar. Em relação ao Kleber Lucas, bom, tenho minhas críticas ao Kleber Lucas, no entanto, acho ele muito mais decente do que muita gente que vocês andam aplaudindo aí. É isso.